O senador Alessandro Vieira, ele falou sobre a redação do projeto alternativo à anistia. Ele concedeu uma entrevista ao portal R7 e criticou a proposta da oposição, afirmando que essa medida é inviável e foi utilizada de forma oportunista para manter um público cativo e garantir a narrativa política eleitoral. Segundo Vieira, o objetivo do seu texto é garantir punições proporcionais e individualizadas, sem deixar impunes supostos crimes graves. Por fim, o senador afirmou que nenhum cidadão de bem vai querer anistia quem bateu em polícia, quebrou o patrimônio público, destruiu as coisas e causou prejuízo. Dávila, o que achou das declarações do senador Alessandro Vieira, que está encabeçando, esse texto alternativo, dizendo que o texto da oposição, aquele que previa anistia, é um texto que seria oportunista. Renato, esta é uma hora de falar menos e trabalhar mais. Trabalhar mais na redação de um texto que seja aprovado, que não seja contestado no Supremo Tribunal Federal. Como eu sempre falo aqui nos Pingos nos Is, o objetivo número 1 desta anistia é libertar da prisão pessoas que foram indevidamente presas. Por que indevidamente presas? Porque sim, teve manifestantes, teve arruaceiros, teve vândalos, mas não teve o respeito ao devido processo legal, o respeito à ampla defesa, ao direito à ampla defesa. E aí, Caniato, quando essas coisas não existem, o projeto está bichado. É preciso uma anistia para restabelecer a confiança nisso, porque a lei não é uma questão de gosto pessoal, não é o que você acha, o que eu acho, o que o Mota acha, é o que está escrito na lei. Qualquer pessoa precisa ter direito ao seu devido processo legal e direito à ampla defesa. Então, como isso não existiu, nós temos de apelar para uma anistia para fazer justiça, porque isso significa que pessoas que foram presas sem o devido processo legal foram presas injustamente, porque a justiça é condenar pessoas, individualizar penas, seguir todo o trâmite do devido processo legal e aí dosimetria da pena de acordo com o que cada um cometeu. Nada disso foi respeitado. Então, o que nós estamos falando aqui é que a anistia é uma forma de curar uma enorme injustiça cometida com brasileiros. E a coisa que nós não podemos deixar é o brasileiro perder a credibilidade e a confiança na lei e na Constituição. Mota, o senador acaba fazendo juízo de valor, quando ele fala, cidadão de bem não quer anistia em quem bateu em polícia, destruiu patrimônio público. Em um momento como esse, talvez seja melhor falar menos, como disse o Dávila, Defendem tanto a pacificação, uma entrevista como essa acaba jogando mais gasolina, inclusive, Ou fala menos, ou pensa mais. Nós temos duas alternativas, Eu queria saber se as pessoas que em 1979 pediram anistia não eram cidadãos de bem. Talvez o senador não saiba, mas foram anistiadas pessoas que cometeram atos criminosos, muito violentos. Não sei se o senador sabe disso. Não existe sentido em você dar anistia para quem não cometeu crimes. A anistia é um remédio para quem cometeu crimes, inclusive crimes violentos. Esse é o significado de anistia. E aqui eu vou dar um voto aqui discordante do meu colega Dávila. Porque se as pessoas foram condenadas sem o devido processo legal, o remédio não é anistia, o remédio é o devido processo legal. A anistia é um remédio político, no meu entender, que tem como objetivo dar um perdão, fazer uma reconciliação no país, perdoando e esquecendo crimes que foram cometidos. Então você chega para alguém que colocou uma bomba, que atirou na polícia ou atirou nas Forças Armadas, que planejou dar um golpe de Estado. Essa foi a anistia de 1979. Você chega para elas e diz,
vamos esquecer o que passou. Vamos colocar uma pedra em cima disso. Vamos começar uma nova época na história desse país. É exatamente o que foi feito em 1979. Muito embora algumas pessoas discordem, digam, não, crimes foram cometidos. Não se pode esquecer isso. Bom, nós estamos aqui fazendo um combinado de esquecer isso e seguir para frente. Isso é uma decisão política, é uma decisão moral. Não é uma decisão jurídica. Se existe essa consciência de que pessoas foram condenadas sem o devido processo legal, meu Deus do céu, que se dê o devido processo legal a essas pessoas. O lugar de dar o devido processo legal não é no Congresso Nacional, através de um projeto de anistia. O projeto de anistia, no meu ver, é um projeto político que tem como objetivo perdoar os crimes e esquecer o que aconteceu em nome da reconciliação nacional. Agora é preciso perguntar, a gente quer mesmo a reconciliação nacional ou nós vamos ficar procurando pelo em ovo ou nós vamos esquecer o que aconteceu em 1979 e fingir que esse país não sabe o que é anistia? Fingir que algumas das pessoas, alguns dos maiores críticos dessa anistia de agora, foram beneficiados com a anistia de 1979, ou beneficiados pessoalmente, ou porque as organizações políticas às quais eles pertencem foram beneficiados. Muitas das organizações políticas hoje que estão atacando a anistia não estariam aqui, não existiriam, se não fosse a anistia de 1979 e a disposição de quem estava no poder naquela época de dizer, vamos esquecer o que passou. Dávila, você defendia justamente aquele movimento, né, dos poderes, a autocontenção tão defendida. Parece que a gente não vai ver isso acontecer nesse episódio que envolve a anistia ou a revisão das penas. O que é preciso considerar em relação a esse processo e como os poderes estão tratando desse momento, Dávila? O Mota tem razão no que ele toca sobre a anistia, que é um processo político para perdoar crimes cometidos. Foi assim na história do Brasil inteiro. Ele está falando de 79, teve 32, teve 1891, teve várias anistias. Depois teve a revolta dos 22 com a revolta dos 8 do Forte. Sempre teve anistia. Mas o que era anistia? Anistia existe dois ingredientes que, a meu ver, não existem no momento. Primeiro, é uma atitude de que a anistia é fundamental para virar a página e recomeçar a história. E começar um outro capítulo na história. Não vejo que isso existe no momento. O que existe no momento é um governo que quer manter a polarização acesa porque entende que é o seu único trunfo político para tentar vencer ou ser competitivo nas eleições de 2026. Um governo que não entregou nada, ele só tem uma coisa a fazer, é alimentar a polarização para dizer, olha, eu sou um defensor da democracia contra esses fascistas e tal. É a única coisa que eles têm hoje para fazer. Então, assim, eles não têm a noção de que precisamos pacificar o Brasil e virar a página, como aconteceu em todas essas anistias da nossa história. O segundo ponto importante na questão da anistia é que precisa ter grandeza política. Grandeza política de restabelecer uma normalidade. Você imagina alguém aprovar uma anistia em 1979, quando, por exemplo, algum daqueles terroristas mataram pessoas, entes queridos a você. Mas você acha que você precisa estar com a sua dor, precisa ser secundária, e você precisa colocar o interesse do país acima da sua dor, porque senão você não votaria a favor da anistia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ao meu ver, essas duas condições não existem hoje no Brasil. Portanto, não existe projeto de anistia mais. O que existe é uma costura política que eu não considero a melhor. Aliás, eu considero um remendo, um atalho, mas é o que está sendo feito com o Senado, o Supremo Tribunal Federal e o governo para criar um projeto de lei que não é uma anistia, como o Mota bem mencionou aqui, para tentar dar uma zerada em algumas ações do 8 de janeiro
esvaziar o projeto da anistia e continuar o julgamento na Suprema Corte de demais pessoas que estiveram envolvidas ou que eles acham que estavam envolvidas com a questão do tal, entre aspas, golpe de Estado. Então, no fundo, ninguém quer resolver esse negócio, nem no Supremo, nem no governo. O Supremo, porque se acha assim, hoje o guardião da democracia é aquele que precisa tomar medidas duras e excepcionais, como eles mesmos falam, Caniato. Não, é momento de medidas excepcionais porque nós temos de restabelecer a democracia. E você tem um governo que quer continuar alimentando a polarização e que não quer virar a página e pacificar o país. Então, neste cenário, não existe clima para uma anistia ampla, geral e restrita como Mota prega. Não existe, não tem. Vai insistir nesse projeto, vai ser, e se colocar em votação, vai ser derrotado. Então o ponto é o seguinte, eles estão tentando costurar um atalho, uma saída para resolver um problema. Agora, a história da autocontenção do poder, que é a melhor alternativa, e aí o Mota tem razão, é dar o devido processo legal às pessoas indevidamente condenadas. Esse, então, parece mais distante do que a anistia. Pois é, mas muitos achavam que a figura do senador Alessandro Vieira, que sempre foi considerado um parlamentar muito bem relacionado, muito ponderado, né, técnico, muitos entendiam que ele seria a figura adequada para tocar esse texto alternativo. E ele chegou a dizer, não faz tanto tempo, que iria trazer a oposição para conversar, iria escutar sugestões, poderia ser uma construção também de um texto com figuras da oposição. E aí ele concede essa entrevista, dizendo que usaram o texto, né, o texto da oposição, aquele que defende a anistia, de forma oportunista. E aí escorrega em vários pontos, inclusive talvez até fazendo com que ele conquiste alguns inimigos ou talvez adversários nas próximas semanas. Agora, Mota, tem uma frase, uma resposta que o senador deu ao jornalista. O jornalista questionou sobre a motivação para ele apresentar o projeto. E ele disse o seguinte: o que motivou foi a constatação de que entre os ministros, e aí ele se refere aos ministros da Suprema Corte, se referindo aos integrantes da Suprema Corte brasileira, entre os ministros existiam resistências e percepções de que haviam excessos, mas eles não conseguiam avançar nesse processo de revisão de penas, talvez pelo contexto em que o julgamento está acontecendo. Essa foi a resposta do senador Alessandro Vieira a respeito da motivação dele para apresentar esse texto. Mota, ele basicamente se refere ao que acontece em um outro poder, né? Pois é, ia ser justamente essa a minha resposta. Eu acho que não cabe a nenhum senador da República colaborar com uma decisão que está sendo tomada por outro poder. Se o outro poder está com dificuldade de tomar decisão, isso é um problema do outro poder. Cabe ao legislativo fazer aquilo que é a missão do legislativo, cumprir com a sua tarefa. E em relação ao que o Dávila disse, eu só acho importante esclarecer que eu não estou aqui defendendo a anistia ampla, geral e restrita. O que eu estou aqui é lembrando que no Brasil a tradição é a anistia ampla, geral e restrita. Que o que está se fazendo agora é criar um Frankenstein. Eu estava vendo aqui, só para conferir que eu não estou maluco, o Dávila falou várias ocasiões aqui em que se deu anistia no Brasil. Eu queria lembrar de uma, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O Estado de São Paulo pegou em armas para enfrentar o governo federal. A polícia de São Paulo, na época a Força Pública, uma parte das Forças Armadas aqui, entraram em guerra civil. Não foi golpe de Estado de batom. Foi uma revolução. Eu acho que não é um nome bom para o que aconteceu aqui, porque revolução você chama um movimento que deu certo, né? Quando não deu certo, geralmente não se chama de golpe de revolução. Então, talvez o nome certo, porque aconteceu aqui em São Paulo, seja uma insurreição, né? Uma rebelião armada. Em 1934, todos ou a maioria das pessoas que participaram dessa revolução foram anistiados. Esquece. E isso a gente foi anistiado pelo governo de Getúlio Vargas.
que em 1937 ele próprio daria um golpe de Estado e se tornaria ditador do Brasil. Então, se a gente vai falar de anistia, a gente tem que falar da anistia que sempre foi praticada no Brasil. Não vale criar um novo sabor de anistia e ficar chamando de anistia. Então chama de outra coisa. Nós vamos dar um perdão seletivo, nós vamos fazer uma escolha dependendo da pessoa, dependendo do que a gente acha que ela fez. E não vale dizer, isso aí é uma coisa errada. Ninguém pode dizer, nós vamos dar anistia, mas só para quem não cometeu crime. Para quem cometeu crime não tem que ter punição. Eu já ouvi pessoas falando isso. Não, para aqueles que cometeram crimes, esses têm que ser punidos. Para os outros nós vamos dar anistia. O que é isso, companheiro? Essa frase não tem lógica. Para quem não cometeu crime, não tem que haver processo e punição nenhuma. É justamente para quem cometeu crime que se aplica a anistia. Então, eu só queria dizer, não se trata aqui da defesa de uma posição política. Se trata de um apelo à lógica. Pelo menos, vamos chamar as coisas pelos nomes certos e, né, usar aquilo de acordo com o que diz o bom senso e a lógica. Zé, temas e pontos muito interessantes trazidos pelo Mota. Você, Dávila, as anistias concedidas ao longo da história no país, o que mudou de 79 para cá, pegando talvez o último grande movimento em que uma parte da sociedade defendia a anistia? Porque lá atrás aquilo foi defendido e possível e hoje em dia não mais. Bom, vamos pegar os dois exemplos que o Mota trouxe, 1932 e 1979, para explicar justamente o papel da anistia no contexto político. Em 32, o governo, sim, derrotou a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O que São Paulo queria? São Paulo exigia uma Constituição democrática, exigia um governo democrático. Por quê? Porque a Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder, foi uma revolução em nome da democracia. E Getúlio vinha cada vez mais se tornando um governo autoritário e não apresentando a Constituição, as regras do Estado de Direito que o Brasil precisava. Foi por isso que São Paulo se levanta em armas contra o governo federal. Getúlio entendeu que para pacificar o país, para acomodar São Paulo na ordem constitucional do país, ele precisava fazer uma Constituição. Então existe a anistia como uma primeira etapa para se dar a Constituição ao Brasil. Teve a primeira Constituição, como a gente sabe, em 34, depois vem o Estado Novo em 37, que ele joga tudo por terra e começa um outro capítulo. Mas de 32 a 37 foi isso, teve uma pacificação no país e o jeito de acomodar São Paulo, fazer São Paulo respeitar e reconhecer, inclusive, como legítimo presidente da República, era dar uma Constituição e começar a ter uma regra de jogo democrático. Então veja o contexto que existe a anistia. Não é apenas perdoar crimes, é perdoar crimes e cumprir uma agenda para acomodar a oposição. Não é só. Então, veja só a vontade que naquela época existia para pacificar o país. Bom, Getúlio não era nem um pouco a favor da Constituição, como ele mostrou em 37, que rasgou a Constituição e virou o Estado Novo. Mas naquele momento, para conciliar o país, ele precisava ter feito aquilo. Vamos agora a 1979. A mesma coisa. O que aconteceu antes? Graças ao General Golbery, ele convenceu o então presidente Ernesto Geisel, o que nós chamamos da abertura gradual. O Brasil tinha que começar a voltar à normalidade democrática. O Golbery foi o grande homem no governo que começou essa abertura lenta e gradual a favor da democracia. Qual é o maior sinal que você pode dar do seu comprometimento com uma abertura lenta e gradual? Anistia. Perdoar todo mundo que participou de movimentos, de golpes, de tentativas de golpe, atos terroristas, e dizer, eu estou levando a sério, eu quero fazer uma transição lenta e gradual para a democracia. E você começa com a anistia e dali para frente começa um processo de abertura gradual, maior liberdade de grau de liberdade de imprensa, a imprensa pode ser mais crítica do governo, né? Reconhece a vitória do MDB na eleição de 78, que teve uma vitória extraordinária. Começa um processo que vai culminar
com a eleição de Tancredo Neves em 1985. Então, veja como a anistia não é um floreio. Vamos dar uma anistia para dar uma pacificada e continuar tudo como está. Não. É o início de um processo para realmente transformar o Brasil, colocar o Brasil em outro caminho. Isso não existe no momento. Esse governo não tem o menor interesse em virar a página. Esse governo, infelizmente, tem o interesse em manter a chama da polarização acesa, porque ele entende que é uma das poucas ferramentas que ele tem para tentar ser competitivo na eleição de 2026. Então, não existe clima nesse sentido para anistia, porque não existe vontade de uma real mudança, pacificação do país e volta ao Estado democrático de direito, Caniato, que nós hoje não vivemos. Hoje nós vivemos uma democracia frágil, uma democracia em crise, na qual a Constituição e as regras elementares do Estado democrático de direito não estão sendo devidamente respeitadas.